informação. Vamos começar falando do cessar-fogo na faixa de Gaza, que entrou em vigor hoje às 6 horas da manhã. O exército de Israel confirmou que os soldados já começaram a recuar para aquela linha estabelecida no acordo. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o Luca Bassani, que chega ao vivo, nosso correspondente na Europa. Oi, Luca, boa tarde. Boa tarde a você, Márcia, a todos que nos acompanham aqui nesta sexta-feira. Exatamente aquilo que você acabou de anunciar. O cessar-fogo entrou em vigor hoje pela manhã, horário de Israel, 6 horas da manhã, algo que traz grande esperança para a continuação desta finalização das hostilidades, além do retorno dos reféns. Só recapitulando para a nossa audiência, é importante saber que há prazos de tempo, né? Prazos temporários. O primeiro deles é que, a partir do momento em que o cessar-fogo entrasse em vigor, assim como entrou hoje pela manhã, depois de 72 horas, os reféns seriam colocados em liberdade. Então, fazendo as contas, estaremos no começo da segunda-feira, mais ou menos horário de Israel, por volta das 7, 8 da manhã, teremos a libertação dos primeiros reféns, pelo menos de acordo com aquilo que foi divulgado pela imprensa local. Ao mesmo tempo, não temos nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de bombardeio ou atividade das forças de artilharia israelenses, muito pelo contrário. Muitos vídeos de palestinos que continuam mandando as notícias para o resto do mundo mostram vários destes tanques israelenses em movimento de recuo, né, em retirada para a primeira linha que foi traçada pelo presidente Donald Trump. Naquele plano apresentado por Trump, inclusive, de 21 pontos, havia um mapa, e nesse mapa temos 3 linhas, né, de recuo à medida que o Hamas vai concordando ou realizando aquilo que foi prometido. Então, a primeira dessas linhas é a troca dos reféns, para que Israel também mostre sua boa-fé, se retira para um determinado ponto. Depois, quando o Hamas deixar as suas atividades militares, terroristas, políticas, Israel recua mais um pouco, até que há o recuo definitivo para fora da faixa de Gaza, quando o poder foi entregue para aquele Board of Peace, né, o Conselho da Paz, um grupo de tecnocratas palestinos, também com a liderança de Donald Trump e Tony Blair, de acordo com o que estava escrito no documento, para que possam encaminhar a reconstrução da faixa de Gaza e, obviamente, um horizonte socioeconômico diferente aos palestinos. Se o passo 2, 3 em diante vai acontecer, ainda não sabemos. Aquilo que temos de notícia para dar hoje, que o cessar-fogo de fato entrou em vigor, nenhum bombardeio foi noticiado e os tanques e soldados israelenses em movimento de retirada. A grande esperança agora é para que durante o sábado e o domingo a situação permaneça a mesma, com a chegada de mais ajuda humanitária, para que na segunda os reféns ainda com vida, cerca de 22 pessoas, possam retornar às suas famílias depois de mais de 700 dias nos cativeiros da faixa de Gaza. Luca, Benjamin Netanyahu voltou a enfrentar várias pressões internas, inclusive, após esse acordo com o Hamas. Explica pra gente melhor o que está acontecendo. De Benjamin Netanyahu é um governo com uma maioria muito frágil, afinal, ele é o primeiro-ministro, obviamente o chefe de governo, o chefe de Estado é o presidente Isaac Herzog, que inclusive falou com o Henrique Kriegner durante essa semana, mas no caso do Legislativo são 120 cadeiras e a coalizão governista tem apenas 60, ou seja, tem o limite mínimo, né, para ter um governo composto. E um dos grupos mais ortodoxos, talvez a ultradireita israelense, né, do chamado todo o poder judaico, se pegarmos assim na tradução, que também é o partido do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, diz que caso o Hamas saia ileso ou tenha qualquer tipo de benesse que será discutida a partir do passo 2, 3 em diante, que este partido poderá sair da coalizão governista, e eles têm 6 cadeiras. Portanto, se a gente olhar que das 120, Netanyahu já tem uma maioria extremamente frágil, com a saída deste partido, significaria que o governo entraria em colapso e provavelmente novas eleições seriam chamadas, nas quais Netanyahu não teria uma vida fácil, já que a oposição também vai utilizar todos os acontecimentos nesse período da guerra para fazer a sua campanha política. Então, Netanyahu tem que calcular muito bem como acontecerão as negociações a partir da semana que vem, uma vez que os reféns voltam para casa. É uma grande alegria nacional, mas ainda está longe de terminar este conflito, até pelas garantias de segurança que muitos dos judeus e muitos dos partidos
muitos políticos dentro de Israel querem ter para que o atentado terrorista de 7 de outubro de 2023 não venha a se repetir. Como falei, cenas para os próximos capítulos. Nós ficaremos sempre aqui de olho para atualizar a nossa audiência. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Você volta ainda hoje com a gente em tempo real.